Você já ouviu falar em estado de flow? Sabe o que é? Bom, se você já ouviu falar, você sabe que muita gente diz que o estado de flow é como se fosse o teu cérebro entrando em um modo automático e você começou a performar de maneira maravilhosamente, né? Como se estivesse sendo guiado por alguém. É quase que você praticamente não se lembra do que aconteceu, mas você fez tudo o que tinha que ser feito com perfeição, né? Isso acontece com escritores, músicos, atletas. Bom, a gente vai desmistificar hoje isso aqui e eu estou aqui hoje a caráter para isso. Então, antes de mais nada, bem-vindo ao canal Vinícius Anthony, Performance Training. Vinícius Anthony sou eu, estou aqui hoje a caráter com o meu kimono, com as minhas raízes. Se você não sabe, não me conhece, eu sou um profissional de educação física com quase 40 anos de experiência e especializado em performance humana e em artes marciais, nas quais eu tenho mais de 40 anos de prática, faixa preta em 4 modalidades, 7º dan em karatê, 6º dan em jiu-jitsu, mestre internacional em kickboxing. E eu vou falar para você do flow do alto de uma experiência pessoal e uma experiência como treinador. Como atleta, eu fui 22 vezes campeão brasileiro. Fui o maior atleta da minha década, da minha geração, ganhando o maior número de títulos que um atleta já tinha ganho naquela ocasião. 22 títulos. O cara em segundo lugar em número de títulos tinha ganho 3 vezes. Então era um tricampeão contra um cara 22 vezes campeão. Como é que se atinge esse nível de performance? Como é que se atinge esse nível, digamos assim, de super elite e não mais de elite? Isso não é do nada. Isso não é uma geração espontânea. O flow, ele não acontece por acaso. O flow nada mais é do que o teu cérebro apertando ali o botão do play naquele padrão que você já estabeleceu no teu treinamento diário. Ele não vai inventar nada novo no dia da competição, e não só da competição, no dia da prova ou no dia em que você tem que colocar aquilo que você sabe fazer sob pressão. Por exemplo, vamos colocar aqui algumas hipóteses, alguns exemplos, né, bem diferentes. Por exemplo, você é um capitão de um navio e atravessa ali uma tempestade. Você vai ter que colocar tudo aquilo que você aprendeu ali à prova sob extrema pressão. Você é um cirurgião e de repente uma artéria se rompe ali no meio de uma cirurgia e você, sob pressão, com a vida do teu paciente na mão, precisa fazer tudo que tem que ser feito ali. E para acionar o estado de flow e fazer exatamente aquilo que tem que ser feito, esse padrão já tem que ter sido repetido na sua mente inúmeras vezes, mesmo que você ainda não tenha passado pela situação em si. E a gente vai entender isso aí ao longo do processo, tá bom? Vamos procurar entender o que é necessário para você criar na tua mente, né, no teu subconsciente, o ambiente para que você possa entrar em flow. Você precisa de 3 coisas fundamentais, é uma tríade que não pode deixar de existir. Primeiro de tudo, é a atenção focada presente. Como é que a gente chama isso na arte marcial? A gente chama de Mushin. Mushin é um estado de presença focada, né? Você está inteiramente no presente, mas em uma postura autoperceptiva e interativa. O que significa isso? Você se percebe, percebe o ambiente e o interlocutor quando há, ou aquilo que você está fazendo, o objeto da ação. Então você está ali completamente presente no que está acontecendo, mas se auto-percebendo, percebendo o ambiente e percebendo também a ação em curso. Isso aí é o primeiro ponto, ele é fundamental. Depois, é imperativo que você esteja no comando total daquilo que você está fazendo. Como é que você atinge isso? Através da repetição consistente, sistemática e principalmente em blocos. É isso mesmo. Você precisa aprender a repetir a técnica não só de maneira generalizada, mas em blocos. Você precisa seccionar a técnica e experimentar, treiná-la, repeti-la em pequenos blocos, para que a sua atenção fique completamente focada nos pequenos detalhes. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma situação que é hipotética e você não passou por ela, como eu falei ali, por exemplo, um capitão de um navio que ainda não enfrentou uma tempestade em alto mar, mas que já treinou para isso, ele já teve o treinamento.
como ele deve se comportar, como ele deve fazer. Como é que a gente faz isso? Como é que fazer uma pessoa que nunca enfrentou uma tempestade, na hora que a tempestade acontecer, ser capaz de enfrentá-la? Bom, com atletas de alto rendimento, que foi o meu caso, fui treinador de 2 campeões do UFC, Lyoto Machida e Vitor Belfort, e fazia o mesmo sistema comigo também, o que me levou até aquele resultado que eu já comentei com vocês. Eu sempre fiz o seguinte cenário na minha mente. Eu buscava ali entender qual é a pior situação que o meu adversário pode me impor. O que é de pior que pode acontecer. E na minha mente, eu via aquilo acontecendo e buscava pela resolução, pela solução daquilo. Qual era a técnica que eu iria usar para me defender, para contra-atacar e para me sobrepor ao que o meu adversário estaria fazendo? E eu repeti esse processo inúmeras vezes na minha mente, criando ali um ambiente onde qualquer coisa que acontecesse não se tornaria uma surpresa. Em níveis neurológicos, eu já estaria preparado para qualquer uma daquelas situações. Sempre ali, pegava ali algumas situações possíveis de acontecerem, previsíveis dentro de um padrão de previsibilidade. É lógico que sempre tem o imprevisto, pode acontecer com todo mundo, mas quando você está no domínio técnico, que é o que a gente chama na arte marcial de zanshin, você está num estado de prontidão. O que significa isso? O estado de prontidão pode ser entendido como um estado de alerta, mas não é exatamente isso. O zanshin, ele é aquilo que te permite dominar na totalidade aquilo que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que eu adoro dar esse exemplo. Quando eu abri a minha primeira academia, né, dojo que a gente chama, eu chamei a minha esposa, e eu estou falando aí de algo quase há 20 anos atrás, que era uma pessoa que estava acabado, recém-formada em design de interiores, arquitetura, e ela foi na sala para ver a sala e ver o que ela fazia com a sala. Olha, me ajuda a decorar, eu pedi para ela, né? E ela, olha, tirou as medidas todas e viu tudo que podia ver. Falou, olha, agora eu vou levar isso para casa, estudar, e eu coloco no computador e vejo o que a gente pode fazer. Por ocasião, eu tinha um aluno que era um arquiteto já famosíssimo, com quase 30 anos de experiência, um cara que estava no mercado há muito tempo e um cara que era um verdadeiro mestre da arquitetura. E ele foi fazer aula comigo lá no dojo. E quando ele entrou, eu perguntei, falei, Rogério, o que você faria com esse ambiente aqui? Aí ele, na hora, ele não precisou medir absolutamente nada, ele não precisou levar para o computador, ele não precisou ponderar. Ele, na hora, ele construiu mentalmente aquilo que ele faria. Ele falou, Vinícius, aqui, ó, eu rebaixava esse teto ali, eu empurrava aquela parede, eu trazia para cá um painel com motivos japoneses orientais, uma tela de correr ali, com vidro jateado. Ele materializou o que depois se tornou o meu dojo e, aliás, ficou lindo. E o que significa isso? Isso aí é o que a gente chama de zanshin. Ele tem as ferramentas prontas. Para que a gente faça uma analogia e fique muito claro. Imagine que você tem aí 3 mecânicos, ok? Cada um tem todas as ferramentas que ele necessita para o trabalho. Um tem em uma caixa totalmente desorganizada as ferramentas jogadas lá dentro. O outro tem uma caixa toda separada por setores, gavetas e funções. E o terceiro tem uma parede com todas as ferramentas expostas, numeradas e separadas por funções. E aí você vira para os 3 e fala assim, ó, pega para mim uma chave de boca número 13. O que vai acontecer com o primeiro cara? Vai revirar até encontrar. E vai perder um tempo absurdo ali. O segundo, chave de boca número 3, chave de boca é seção 2, gaveta 3, número 13 é aqui. Pô, ele vai lá, leva esse tempo. E o cara que tem a parede numerada e dividida, ele simplesmente leva a mão na direção da chave. Ele vai lá e pega a chave, porque ele já sabe onde ela está. Ela está acessível, disponível, ela está pronta para ser usada. Esse é o estado de prontidão. O profissional que atinge esse estado de excelência só atinge por um caminho: repetição assistida e consciente. O que é repetição assistida? É você olhar, como eu falei, em segmentos, em detalhes, passo a passo, cada momento da técnica, cada momento da jornada, e ir fazendo correções pontuais. Quando você corrige 1% em cada etapa do processo, no todo, você vai ter feito uma correção muito grande. E é isso que se faz diariamente para encontrar esse estado mental aí.
O terceiro ponto é parar de se autocriticar, parar de querer controlar o que acontece o tempo todo, nunca pessoalizar o que está acontecendo. Por exemplo, você vai, vamos dizer que você jogue tênis, e aí você dá um saque e fala, porra, foi ruim esse saque, hein? Aí você dá outro saque, nossa, que saque horroroso. Aí você dá o terceiro e fala assim, eu não tô acertando esse saque. Ó, você já trouxe o saque que era horroroso para você, como sendo algo que você tá fazendo errado. E aí, numa quarta vez, você fala, caraca, hoje eu não tô conseguindo fazer saque de jeito nenhum. Daqui a pouco você tá falando assim, cara, esse meu saque é horroroso. Ou seja, você se apropriou de uma coisa que estava acontecendo naquele momento e frustrado, porque você não vai controlar o resultado. Talvez naquele dia você vai dar 1000 saques e não vai acertar nenhum do jeito que você acredita que seria o ideal. E você vai voltar no dia seguinte, vai dar mais 1000, e vai voltar no outro e mais 1000, e assim por diante, até que o processo crie raízes no teu subconsciente e ele entenda o que fazer. Foi assim que você aprendeu a andar, foi assim que você aprendeu a falar, foi assim que você aprendeu a comer, foi assim que você aprendeu a correr, foi assim que você aprendeu todos os teus gestos corporais, microexpressões faciais, foi assim que você aprendeu absolutamente tudo na sua vida. Um processo de repetição constante, mas sem o julgamento. Quando você começa a julgar, é a hora que o processo começa a travancar. É a hora que o julgamento torna pessoal e a pessoalidade traz emoção. Toda vez que você pensa alguma coisa a respeito de você mesmo, o que acontece? Você acaba gerando uma emoção que é diretamente proporcional a esse pensamento. Se você pensa, poxa, hoje eu estou mandando bem, você se sente bem feliz e começa a ir cada vez melhor. Às vezes não, porque se um novo movimento não saiu igual aquele que gerou a sensação de você falar, poxa, hoje eu estou indo bem, você já se frustra. Tá? E quando você começa a errar, você vai ficando cada vez mais aborrecido e cada vez errando mais. Então, via de regra, você precisa se isentar do julgamento. Então, é esse treinamento sem a intenção do controle. Entender, você não controla o resultado, você só controla a tua atitude durante o processo de construção da sua técnica. E qual é a atitude? Repetir quantas vezes forem necessárias. Fazer todo esse processo que a gente já falou. Segmentar a técnica, repetição assistida. Tudo isso vai ser fundamental. Foco e atenção total no momento presente. Esquece projetar a competição. Esquece principalmente projetar o resultado. Não existe prova fácil nem prova difícil. Existe o aluno que estudou o necessário ou não. E assim o é em qualquer situação, inclusive em competições. O tanto quanto você foi capaz de assimilar no teu padrão do dia a dia e não no momento único, específico, não em uma geração espontânea de uma mão divina que te guiou para fazer alguma coisa. Isso aí não vai acontecer, esquece. Tá? A gente está falando de criar um padrão mental que é capaz de trazer esse tipo de resultado. E sem essa tríade, eu falei aí do Mushin, que é o estado focado de presença, eu falei do Zanshin, que é o estado de prontidão no sentido de estar no controle das suas habilidades, ou sejam cognitivas, ou sejam motoras, sobre aquilo que você está versando, e o Fudoshin, que é o último, que é o treinamento isento de julgamento e, portanto, isento de emoção. Quanto mais você for capaz de utilizar isso no teu processo, mais você estabelece esse tipo de padrão mental. Então você não só treina o teu corpo, você treina a sua mente também. E aí no dia em que a situação se apresenta, o momento da pressão, o momento de colocar em prática, seja uma competição ou seja uma situação na vida real, é o momento em que você tem toda a possibilidade de entrar em flow. Não quer dizer que vai acontecer não, tá? Mas você tem toda a capacidade e a possibilidade do teu cérebro simplesmente ligar esse padrão que você vem treinando e reproduzi-lo. E normalmente acontece sim, comigo acontecia direto. Eu ainda usava um outro mecanismo que eu vou te explicar ainda nesse vídeo para poder entrar no estado de flow. Bom, vamos lá. O que eu fazia e muitos atletas fazem e muitas vezes você não percebe e às vezes até eles mesmos
não percebem. A gente sabe que a gente tem os nossos sentidos, né? A gente tem a visão, a gente tem a audição, o olfato, o paladar, o tato, mas nós também temos a percepção sensorial, né, que é chamada de sentido sinestésico. Sentido sinestésico, ele não é só a percepção sensorial do ambiente, não. Ela é a percepção, aquilo que eu falei lá do Mushin, lembra? É a tua autopercepção, a percepção do ambiente e a percepção da ação em si, seja ela contra uma pessoa, um interlocutor, um jogador de tênis está, por exemplo, jogando contra outro tenista e está percebendo toda a movimentação, toda a interação daquele atleta com ele. E isso aí é que vai compor a tua memória sinestésica. O que a gente faz? Qual é o mecanismo que a gente usa? Eu usei muito comigo e usei sempre com os meus atletas de alto rendimento, para colocá-los em um estado mental desejado. Era a âncora sinestésica que a gente chama. Na PNL, na programação neurolinguística, é uma ferramenta poderosíssima que a gente usa para acessar um estado mental que a gente queira. Mas é claro, você não vai acessar o estado mental se você não treinou esse estado mental. Então, todo aquele processo inicial, ele é imperativamente necessário. Então, você não vai nunca atingir esse estado mental se você não tiver treinado ele. Vamos repetir? Você está lá naquele treino focado, momento presente, ok? Mergulhado ali na tua percepção, isolando o treinamento em blocos, pequenos blocos de treinamento. Vamos, por exemplo, dizer, um jogador de basquete, ele tem inúmeras coisas para treinar. Desde a parte cardiopulmonar respiratória ao treinamento pliométrico para aumentar a impulsão, treinamento estratégico de jogadas, fazer o kick da bola, o pivô, o giro, o passe, o lance, o arremesso. Então, é muita coisa para treinar. Então, vamos lá, ele vai segmentar esse treinamento. E aí, vamos lá, o mais famosinho para a gente, o treino do arremesso. Ele vai ter que treinar o arremesso milhares de vezes se ele quiser dominar os fundamentos do arremesso. Se ele quiser, durante a partida, acionar uma âncora sinestésica que leve ele para um momento de acerto contínuo, ele vai precisar ter passado por isso. E como é que ele vai passar por isso? Treinando sistematicamente e de forma isolada e específica o arremesso. Então o cara para lá embaixo da cesta. Ele erra 1, 2, 10, 20, 30, 50, 1 milhão de vezes ele erra. E ele começa a acertar. Ele encontrou o padrão de movimento motor e o estado mental que ele tem que estar para poder acertar. E aí o que ele faz? Ele acerta. 1, 2, 10, 20, começa a acertar uma atrás da outra. E vai ter aqueles dias que ele vai arremessar 100, 200, 300, 1000 vezes e não vai errar praticamente nenhuma. Por quê? Porque ele está atingindo um nível de excelência técnica. E aí o que ele vai fazer? Ele vai, em um momento, ele vai parar e pensar nesse dia. Esse dia que ele treinou e que ele acertou. Tudo, todos os acertos, todos os arremessos. Aí ele vai começar a lembrar a posição que ele estava, como ele estava respirando, como é que ele estava se sentindo. Se ele estava extremamente suado, se já estava muito cansado, se ele estava irritado. Tem que lembrar de tudo. Ele vai lembrar de toda a sensação, de toda a percepção sensorial que aquele momento trouxe para ele. Toda. E ele vai fazer um gesto físico. Pode ser qualquer gesto. Pode ser bater no peito, pode ser levantar o dedo, pode ser como fazia a nossa querida Hortência. Quem conheceu Hortência, dava aquela respirada funda e soltava os braços 3 vezes. Aquilo é uma âncora sinestésica, fazendo com que o cérebro dela acesse aquele momento de acerto, aquele momento de vitória, aquele momento de paz, aquele momento de foco, aquele momento onde ela era uma com a cesta. Tá? E o que vai acontecer? Esses momentos vão se repetir. Claro que não em todos os momentos. Lembra que eu falei para vocês? Isso é fundamental entender. Você não controla o resultado, mas você controla a tua atitude. Você é capaz de se colocar exatamente naquele estado que você estava no momento do teu treinamento, porque se você não treinou, você nunca vai entrar nesse estado, onde você estava acertando direto. O que não quer dizer que você vai acertar na competição, mas pode ter certeza absoluta, vai trazer um índice de acerto muito maior. E você vai fazer aquilo com a tua mente limpa, livre, sem ansiedade, sem cobrança, sem julgamento,
nem pré e nem pós-ação. Mesmo que você faça lá o teu arremesso e erre, você vai continuar tranquilo para acertar o próximo, porque senão você começa a entrar naquela curva descendente. Errou e deixou a pressão te abater. É o que a gente chama na luta de sentir o golpe, né? Falar, ó, sentiu o golpe. Então, se você deixa esse erro te acertar, o que acontece? Na próxima vez de cobrar, você vai ficar com medo. Você vai falar, e agora? Será que eu vou errar de novo? E aí esses pensamentos começam a tomar a tua mente, a tomar o controle de você, assumir o controle da sua atitude, e o que vai acontecer é que você tem uma chance muito maior agora de errar. Não quer dizer que você vai errar também, não. Assim como estar em flow e acessar o estado através da âncora sinestésica não te garante o acerto, não te garante o resultado, também não te garante o resultado estar nervoso e achar que não vai dar. Você pode sim, se você é um cara que repete muito o movimento, você pode sim ir lá e acertar. Mas você também sabe que através desse tipo de comportamento e de posicionamento mental, você entra ali numa curva, uma espiral descendente, você pode realmente, você vai entrar e a tua margem de erro vai se tornar muito maior. Tá bom? Então, entender isso. Para que você entre no estado de flow, você precisa treinar o estado de flow. Não adianta ficar esperando uma inspiração divina. Isso não acontece. Eu costumo dizer para as pessoas, quando me perguntam, cara, como é que você ganhou 22 vezes, né, o título de campeão brasileiro? Foi sorte? Não dá, né, para o cara ter sorte 22 vezes. É muita sorte, né? Então, não é sorte. É a junção de oportunidade com a competência necessária para fazer aquilo que se oportunizou ali naquele momento. Então, quando a situação acontecia, eu via a possibilidade e aplicava aquilo que eu treinei. E eu entrava em flow. Para mim era um estado, era um padrão mental assim quase que natural. Porque, primeiro, eu treinava muitas horas por dia. Segundo, 70%, 80% dessas horas de treinamento era sozinho. Eu treinava na correção dos golpes, eu treinava na correção da postura, na correção da caminhada, eu treinava na potência e na precisão dos golpes. Isso tudo eu treinava com aparelhos, aparadores, com saco de pancada, com makiwara, que é uma madeira que a gente usa no karatê para treinar a precisão do golpe. Eu fazia o kata, que é aquela rotina de movimentos onde você treina velocidade, equilíbrio, explosão, e 1 hora e meia por dia do treino era com duplas, para poder treinar o combate em si. Mas a grande maioria era um treinamento imersivo, era um treinamento solitário, e é onde você mais facilmente acessa o flow. E uma vez que você se acostumou a trabalhar em flow, e quando a gente traz aí para a vida das pessoas que não são lutadoras, quando você é um empreendedor, você é um estudioso, você é um cientista, é a hora do teu estudo, é a hora do teu treinamento, é a hora do teu planejamento estratégico. Quantas vezes você estudou o planejamento estratégico de qualquer ação que você vai tomar, de qualquer empreendimento que você vai fazer, e encontrou ali todos os possíveis cenários, e em cada um desses cenários você pensou nas soluções aplicáveis. Esse é o grande momento que vai naturalmente construir o flow. É quando você cria o ambiente na tua mente, no teu dia a dia, naquilo que você pratica diariamente, para depois, lá no momento, né? É aquilo que a gente chama da diferença entre eficácia e eficiência. Eficiência é fazer alguma coisa bem feita. A eficácia é fazer aquilo que é preciso ser feito no momento que a situação se apresenta. Você precisa ser eficaz, não é ser eficiente. É diferente. Então, quando você entra em flow, você se torna, além de eficiente, eficaz, porque você coloca em prática aquilo que você já vem construindo há muito tempo. Mas olha lá, o tiro no pé é o seguinte, tá? Se você treina de forma ansiosa, de forma controladora, de forma tentando não perder, isso é muito importante entender, gente. A intenção, ela muda a ação. Se você treina, vou trazer para o ambiente da luta. Se você treina com teu colega de treino para não perder, é completamente diferente quando você treina para aprender. É completamente diferente. Se você entende, o meu colega me pegou aqui, ele me finalizou. Tá, entendi.
como ele me finalizou, como é que ele chegou nessa posição. Ok, aprendi, entendi e agora o meu trabalho é não deixar mais ele chegar nessa posição e não evitar a todo custo que ele consiga chegar em alguma posição. Eu vou trabalhar sim, claro que eu vou jogar o jogo para poder me prevalecer sobre o meu adversário. Mas, se ele por acaso chegou na posição, eu não tenho que espernear, eu não tenho que pular, eu não tenho que empurrar. Não no treino. No treino, não. O treino é feito para aprendizado, é feito para evolução. E é ali nesse momento que você precisa encontrar as saídas. Para ir na hora da luta, na hora do combate, e no caso dos outros profissionais, na hora de colocar a prova, ele já ter passado por todas as situações mentalmente, ele estar preparado, ele ter aprendido através do planejamento estratégico todas as possibilidades ali, o que ele vai aplicar no momento que se apresenta, tá bom? Então, é entender isso. Se você treina o estado de flow, pode ficar tranquilo, ele vai surgir eventualmente no momento que não dá para precisar. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem o seu momento de atingir a maturidade ali do treinamento, a maturidade do conhecimento, da sabedoria principalmente, que o conhecimento, eu falo sempre isso brincando, saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas para não estragar a tua salada de fruta, tá bom? Então, esse momento em que o flow vai aparecer na tua vida, ele depende muito da tua maturidade, de quão mergulhado você está nesse processo aí. E da mesma forma, se você treina de forma inconsistente, de forma ansiosa e querendo controlar tudo, na hora da tua competição, na hora da tua prova, é exatamente esse play aí que o teu cérebro vai dar, ok? Maravilha? Então, espero que você tenha curtido, que tenha feito sentido para você e que você consiga aplicar isso para você em qualquer área da tua vida aí, ok? E aí, vamos lá de novo, não deixa de dar lá o teu like, de fazer o teu comentário. Se você não gostou também, coloca lá, não gostei, quer saber mais sobre o assunto, me faz uma pergunta específica lá e já já eu respondo você, tá bom? Não deixa de compartilhar, se inscrever no canal, fica comigo, cada vez mais assuntos mais interessantes. Forte abraço para vocês.